Graça e paz, queridos. Lá na Guiné-Bissau, quando nós queremos agradecer a Deus, a gente fala na língua balanta, Nyala Abeni. E eu quero agradecer primeiramente aí a irmã Grazi, seu esposo Asaf, também o pastor Beto, Vanja, que nos receberam com um café da manhã. E aí eu estava tremendo, né? Cheguei aqui sem café, tomei um café, já melhorei. Depois encontrei o Silas, encontrei o Marcos. Foi meu professor na escola dominical, você está velho, hein? E aí conversei com o pastor, muito obrigado pela confiança, poder pregar aqui na igreja. Outros irmãos, também o pastor Vinícius ali. Outros irmãos que a gente já conhece, encontrei a Zenádia na rua aí. Então, estou em casa. E os irmãos que são membros dessa igreja, que Deus abençoe a igreja. Eu fui, minha primeira referência de ministério, pastor Cílio de Oliveira, creio que é conhecido aqui. Então, sou muito abençoado. Eu sou paraibano, mas cresci no Guarujá. Então, conheci a Cristo lá no Guarujá e ali que eu cresci dos 9 aos 25. Agora estamos na Guiné-Bissau como missionários da PMT. Minha esposa Maria do Carmo está aqui, ou está com as crianças ali? Aquela jovem senhora linda ali que nos conhecemos no IBEL em 95. Deus abençoe. E temos 2 filhos, a Sara tem 22 e o Timóteo tem 18. Estão em São Paulo, cada um com seus compromissos nas suas igrejas e não puderam nos acompanhar. Agora não dá para colocar os filhos atrás do carro, né? A Sara dá aula na escola dominical para adolescentes, o Timóteo dá aula para as crianças, né? Então, orem por eles, tá bom? Nós vamos estar com você na escola dominical e teremos tempo de falar mais sobre o trabalho. Agora vamos diretamente para pregar a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, de 3 a 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 3 a 6. Queremos falar um pouco nessa manhã sobre o avanço da obra missionária. Filipenses capítulo 1, os versículos 3 a 6. Diz assim o texto sagrado. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós queremos te adorar, te bendizer. Obrigado porque o Senhor já nos deu a oportunidade de orar, de cantar cânticos que exaltam o teu nome. E agora queremos ouvir a tua palavra, fala no nosso coração, dá-nos graça, capacitação do alto, que teu Espírito incomode nosso coração, para que haja quietude, reverência, atenção para a tua palavra, para que sejamos alimentados, edificados e desafiados a ver para a tua glória e para proclamar o nome de Jesus em Santos, no Brasil, na Guiné-Bissau e no mundo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, onde ele estava? Provavelmente na prisão em Roma, mas apesar de preso numa prisão, apesar de preso, ele escreve uma carta de alegria, de esperança, de contentamento, de gratidão. Ele está contente por aquilo que Deus está fazendo nele e através dele, porque apesar dele estar preso, a obra missionária está avançando, a palavra de Deus não está acorrentada. Aliás, da prisão ele fez mais missões do que fora da prisão, talvez, né? Pregou para Onésimo, para a guarda pretoriana, escreveu cartas. E aqui já tem uma grande lição, né? A gente às vezes fica doente, fica numa situação difícil, desempregado. Senhor, às vezes é aquela oportunidade de missão, né? De testemunhar, de ter oportunidades que a gente não tinha se estivesse tranquilo. E Paulo, então, sendo um instrumento nas mãos de Deus, usou todas as oportunidades, sejam aparentemente boas ou más, para fazer a obra de Deus, e assim a obra de Deus estava avançando no seu tempo. E nessa carta ele deixa transparecer algumas razões porque a obra de Deus estava avançando no seu tempo. E a primeira razão porque a obra de Deus estava avançando no tempo de Paulo é porque havia uma forte parceria entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo, entre a igreja e o missionário. Veja aí o versículo 5, Paulo está dando graças, fazendo orações com alegria pelaquela igreja. E no versículo 5 ele fala, pela vossa cooperação. Sabe qual que é essa palavra cooperação?
aqui no grego é koinonia. Muitas vezes a gente usa a palavra koinonia somente para ajuntamento do povo de Deus, para todo mundo junto, e isso envolve koinonia. Mas koinonia também é pôr a mão no bolso, é investir no reino de Deus. Biblicamente, a palavra koinonia significa contribuição financeira. Quando houve uma fome, Paulo fez uma oferta para os crentes, lá diz koinonia, coleta. Koinonia também significa parceria, associação. E no capítulo 4, versículo 14, Paulo fala, vocês fizeram bem em se associar comigo nas minhas tribulações, ou seja, em serem parceiros, a ter koinonia comigo. Koinonia é louvar a Deus juntos, é ter a mesma fé, a mesma comunhão, mas também é pôr a mão no bolso, é partilhar, é ser parceiro. Então Paulo estava dando graças porque a igreja de Filipos foi uma grande parceira no seu ministério de missões. Enquanto muitas igrejas abandonaram o apóstolo, a igreja de Filipos permaneceu fiel. E quando ele estava lá em Roma, a igreja mandou Epafrodito. Naquele tempo não tinha Pix, transferência bancária. Hoje, se você quiser dar uma oferta para o missionário, você faz um Pix, lá ele recebe na hora. Naquele tempo o sujeito tinha que viajar. Epafrodito teve que sair de Filipos, foi até Roma, levando a oferta da igreja. Mas veja, a igreja não deixou de apoiar, de abençoar o apóstolo Paulo, financeiramente, emocionalmente. Porque quando Epafrodito chegou na cadeia, não somente o recurso trouxe alegria ao coração de Paulo, mas alguém para estar junto, orar juntos. E Paulo recebeu muita gente, muitos amigos lá na prisão. Inclusive, no capítulo 4, quando ele vai agradecer por aquela oferta, ele diz que aquela oferta chegou lá no trono da graça como um aroma aprazível a Deus. Isso é a linguagem cultica do Antigo Testamento. Investir no reino de Deus, investir em missões, é como você está prestando um culto agradável, chega como um aroma suave nas narinas de Deus. Então, por que avareza, infidelidade, gratidão, fidelidade nos dízimos, generosidade nas ofertas? Porque isso agrada a Deus, é um culto. Não pelo dinheiro em si, mas a demonstração que, de fato, quem é o seu Deus? É o Deus do céu e da terra, não é Mamon. E Paulo então agradece. Paulo não tinha somente a igreja de Filipos, que era parceira dele. A primeira igreja parceira no seu ministério era a igreja de Antioquia. De lá que ele saía para fazer suas incursões missionárias. Capítulo 3 de Atos, ele saiu, ele e Barnabé, sua equipe, e fez a primeira, a segunda, a terceira. E na segunda viagem missionária, apoiado pela igreja de Antioquia, ele chegou na Macedônia. Teve aquela visão do varão macedônio, chegou na Macedônia, Europa, e plantou a igreja de Filipos, com perseguição, com luta, mas aquela igreja se tornou uma grande parceira. Agora ele tinha Antioquia e tinha Filipos como igrejas parceiras, que oravam por ele, que o apoiavam financeiramente. Inclusive quando ele saiu da Macedônia, capítulo 17, ele pregou, 16 ele pregou em Filipos, 17 Tessalônica, perseguido, Bereia. Os bereanos eram os mais nobres, né? Examinavam a palavra. Depois ele foi para Atenas e chegou em Corinto. Quando ele chegou em Corinto, a situação estava um pouco difícil. Ele fazia tendas, ele foi fazer tendas. Teve que ganhar algum recurso para se sobreviver. De segunda a sexta ele fazia tendas, aos sábados ia nas sinagogas. Porque lá ele encontrou também um casal amigo, Priscila e Áquila, que teve que sair de Roma, porque o imperador Cláudio decretou uma lei que os judeus tinham que sair de Roma. Então de segunda a sexta ele fazia tendas com Priscila e Áquila. Aos sábados ele ia na sinagoga. Aí quando chegou Timóteo e Silas de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, trazendo uma oferta, diz o texto que ele se entregou totalmente à palavra. Então quando as igrejas oram, investem e há recursos, os obreiros, os pastores, os missionários têm sustento e têm tranquilidade para, de forma integral, se dedicar ao ministério. Isso é parceria. Parceria envolve uma ou mais pessoas ou instituições para cumprir um objetivo comum. No caso aqui, o objetivo comum de Paulo era a pregação do evangelho entre os gentios. Cada um tinha uma função diferente. Paulo estava na linha de frente, pregando, discipulando, plantando igrejas, escrevendo cartas. Os filipenses estavam orando, investindo, apoiando, mas todos participavam das responsabilidades e colhiam os frutos juntos, porque quando Paulo plantava uma igreja, aquilo também tinha a participação dos irmãos que oravam, que seguravam as cordas.
Então, quando a igreja é parceira de um missionário, de um projeto missionário, está plantando uma igreja além das suas 4 paredes, ela está estendendo suas mãos, seus braços e participando dos frutos daquele trabalho. Então, a obra de Deus avança quando há parceria. Quando nós entendemos que a obra de Deus é maravilhosa e não é a obra de um homem, é a obra de Deus, dos seus filhos, a igreja. E nós temos que participar e fazer essa obra juntos, sermos parceiros de Deus e de homens fiéis que pregam a palavra de Deus. E Paulo então agradece a parceria dos filipenses, e isso fez com que a obra de Deus avançasse naquele tempo. Ele tinha a igreja de Antioquia e ele tinha a igreja de Filipos. A igreja de Corinto dava um pouco de trabalho. Paulo nem quis receber a oferta daquela igreja, porque ela às vezes não reconhecia a sua autoridade apostólica. Mas Antioquia e Filipos, outras igrejas também, mas essas duas se destacaram como igrejas parceiras em oração e também financeiramente. E Paulo então está dando graças. Eu cheguei aqui, conversei com a nossa irmã Graça, ela estava me contando os missionários que são parceiros, que a igreja é parceira, os projetos, missionários da PMT, e eu fiquei feliz. Alguns irmãos eu conheço, e espero que a igreja cresça e acrescente outros nomes. Se também futuramente for da vontade de Deus, quiser acrescentar o nosso projeto também, ficaremos felizes. Mas é importante que a igreja tenha essa visão de pregar o evangelho onde ela está, plantar a igreja na sua cidade e apoiar outros que são fiéis a Deus, que estão plantando, que estão fazendo a obra de Deus em outros campos do Brasil e do mundo. Porque essa também é a nossa responsabilidade, porque nós somos os filhos de Deus e somos chamados para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus deve ser feita até os confins da terra, em todo o mundo. Então Paulo se alegra então pela parceria entre ele e os filipenses, entre os filipenses e ele. E Paulo então era fiel, e Paulo realizava o trabalho, e os irmãos estavam sempre juntos, apoiando o apóstolo nessa grande parceria, nessa grande cooperação, nessa grande associação entre missionário e igreja. E isso fez com que a obra de Deus avançasse naquele tempo. Espero que essa igreja possa ser parceira de muitos missionários, de muitos projetos que fazem com que o nome do Senhor seja glorificado e o evangelho seja proclamado em toda a terra. Mas nós podemos perceber aqui uma segunda razão porque a obra missionária estava avançando no tempo de Paulo. Primeira razão, havia uma forte parceria entre a igreja e o missionário. Uma segunda razão que nós podemos perceber pelo capítulo 1, pelos escritos de Paulo, é que havia uma forte dedicação de Paulo e da sua equipe, ou seja, dos missionários que saíam para fazer a obra de Deus. Veja aí no versículo 12 do capítulo 1, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, ou seja, prisão, perseguição, antes tem o quê? Contribuído para o progresso do evangelho. Pela sua dedicação, pela sua fidelidade, ele foi preso, perseguido, maltratado, dado quase como morto lá em Listra, Icônio, e preso e chegou a Roma. Versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda de elite de César. Paulo pregou e muitos se converteram, a tropa de elite. Versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Veja que Paulo está dando graças porque ele estava preso, e muitos irmãos ficaram animados. Se Paulo, perseguido e preso, está pregando, nós que estamos aqui livres, nós temos que pregar. Isso trouxe estímulo, incentivo, a dedicação, a fidelidade, o compromisso do apóstolo, do missionário. Trouxe incentivo, despertou a igreja para sair do comodismo, da inércia, da frieza, da indiferença. Se irmãos estão presos, estão sofrendo, estão morrendo por causa de Cristo, e nós aqui que temos liberdade, por que não batemos a porta do nosso vizinho lá no prédio e falar: ó, Jesus te ama, estamos cada dia Natal, está chegando Natal. Se alguém, pela graça de Deus, não porque ele é um herói, mas deixou o Brasil, foi para Guiné-Bissau para comer arroz com peixe, é bom, gostoso. E lá eu sinto falta do churrasco, do pão francês. Comi um pão francês hoje gostoso. Se esse paraibano, miserável pecador que é, a graça de Deus alcançou, tirou das drogas, das trevas,
capacitou para ele pregar o evangelho na Guiné-Bissau, por que nós aqui não pregamos para o nosso vizinho? Ele teve que atravessar o oceano, por que eu não atravesso a rua e não prego o evangelho? Quando os pastores, os presbíteros, a liderança, os missionários são homens de Deus, homens consagrados, eles são instrumento de bênção para poder inspirar, motivar a igreja. E a prisão de Paulo, a dedicação. Versículo 21, Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Homem, a mente e o coração voltada para Cristo, esquecendo para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para buscar o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Simon, o nosso primeiro missionário, deixou a América para vir aqui morrer de febre amarela. No ano 2014, eu fui para Guiné-Bissau em 2011. Estava voltando em 2014 com a família. Alguém disse assim: não, pastor, não vai não, porque naquele tempo estava tendo ebola lá na África, Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria. E na África nós temos 3 Guiné: Guiné-Bissau, onde eu trabalho, Guiné-Conakry, vizinho, e Guiné Equatorial. E alguns não conheciam geografia, falaram: a ebola está lá. Eu falei: não, a ebola é no nosso vizinho, no nosso país. E aí eu escrevi um artigo que saiu na revista, no Brasil Presbiteriano, Simonton e o ebola. E eu falei que a minha tese era: se no tempo de Simonton os missionários vieram pregar o evangelho e morrer no Brasil de febre amarela, por que nós, brasileiros que temos Cristo, não podemos pregar o evangelho, mesmo que haja dificuldade, perseguição e enfermidade em outros países? É claro que a gente não é doido, a gente não vai para cima do sofrimento, da doença, mas se tiver que pegar, não tem como. Porque a gente tem que ser ousado, mas não irresponsável, prudente, mas não covarde. Esse é o equilíbrio, né? Lembra o que Jesus falou? Prudente como a serpente, simples como a pomba. Se você for só prudente, você vai ficar esperto, sagaz. Se for só simples como a pomba, vai ficar bobo, tolo. Então tem que ter. Se você for só ousado, vai ficar irresponsável, quer ir enfrentar todo mundo. Se você for só aquela pessoa prudente, aí fica covarde, né? Porque é tão prudente que ele nunca ousa. Então tem que equilibrar a prudência com a ousadia, para não se tornar um irresponsável e nem um covarde. Então Paulo era esse homem dedicado na obra de Deus. E por causa da sua dedicação e disposição de enfrentar o martírio, a perseguição, a morte, Deus usou poderosamente. Ele era fraco como nós, não era um super-homem, porque missionário não é nem mendigo, nem um herói, né? Ele não é um mendigo que fica pedindo, porque nós não somos pedintes. Nós damos a oportunidade de você ser abençoado investindo no reino de Deus. Você não está fazendo um favor quando investe em missões. Nós estamos te dando a oportunidade de você ser abençoado, investindo no reino de Deus. O missionário também não é um herói, um super-herói. Ele é um servo que obedece a Deus, porque ele é fraco, sofre dificuldade e lutas. Os filhos também lá na Guiné-Bissau. Meu filho cresceu lá, o Timóteo, tomou pedrada, mas enfrentou lá. Quando eu estava para sair para Guiné-Bissau, alguém disse assim: pastor, você é doido, você vai para a África, e seus filhos como é que vão estudar? Pela graça de Deus, misericórdia, louvado seja Deus, minha filha tem 22 anos, está terminando o mestrado em linguística. 22 anos. Estudou lá na África. Chegou aqui, passou no vestibular no Mackenzie. Onde é que estudou? Lá na África, na Guiné-Bissau. O Timóteo tem 18, está fazendo direito. É graça, é misericórdia. Deus cuidou pela misericórdia. Enfrentar luta, dificuldade lá, mas Deus cuidou. Isso aqui, não que eu quero chamar a atenção para mim, mas eu quero dizer que quando os missionários, quando os líderes são homens, pela graça de Deus, que olham para Cristo e que procuram imitar a Cristo, como Paulo, e aí ele até falou: imite a Cristo como eu estou imitando a Cristo. Paulo não chamou para imitar ele, mas o seu jeito de imitar a Cristo. Então, essa dedicação, esse compromisso de Paulo, estimulava a sua equipe, estimulava a igreja, e isso fazia com que o evangelho fosse pregado, igrejas fossem plantadas em várias regiões. E aí ele treinava alguém e mandava para Creta. Aí quando havia uma bagunça lá em Creta, Paulo diz: Tito, vai lá, arruma aquela bagunça, organiza a igreja, põe presbítero, diácono. Timóteo, vai lá ensinar teologia, vai lá dar continuidade ao ensino teológico em Éfeso. E assim Paulo ia
Timóteo, quando Timóteo estava meio medroso, temeroso, era um jovem, né? Aí Paulo diz: ó, Timóteo, coragem. Deus não deu espírito de covardia, mas de moderação, de poder. Lembra da imposição das mãos, nós te ordenamos como pastor. Você é jovem, mas se você for padrão na palavra, você tem autoridade para exortar homens casados, mulheres, só que cada um na sua autoridade. Exorta um homem como se fosse seu pai, uma mulher como se fosse sua mãe, um jovem como se fosse seu irmão, mas você tem autoridade na palavra. Então você vai ser instrumento de bênção lá e vai incentivar outros. Isso aqui é nós temos aqui o casal, o pastor Beto e Vange, estão se preparando para missões também. Eu dei aula para eles no CFM, eles foram aprovados, fizeram os trabalhos direitinho, foram aprovados aí. Parabéns. Então nós temos que nos dedicar. E o missionário não pode ser um aventureiro, um turista, um explorador, né? Que às vezes, infelizmente, não é a maior parte são fiéis, principalmente aqueles da APMT. Mas tem gente que às vezes vai para o campo, vira como missionário, pode ser um turista, não fica passeando, tirando foto. Ou se não, fazendo pesquisa, né? Faz uma pesquisa, tira uma tese de mestrado, doutorado, vem embora e o povo fica sofrendo na idolatria, né? Normalmente não acontece com missionários, graças a Deus, alguns, um ou outro. E às vezes acontece aí nos estudos antropológicos, sociológicos aí no nosso Brasil, né? O pessoal vai lá na tribo indígena, faz uma tese de doutorado, aí fica famoso, e aquela comunidade continua lá, na idolatria. Não, deixa eles na idolatria, porque isso é parte da cultura, está matando o filho, não, é da cultura, né? Mas nós não podemos mudar a cultura pela força, pelo evangelho, mas nós temos que pregar o evangelho para que, se tem pessoas matando crianças, aquilo não é culturalmente aceitável, mas biblicamente não é aceitável. Então temos que pregar o evangelho, que fala da vida, para que ao se converterem, eles possam entender que isso não é parte do evangelho. Dedicação. Então, para isso, às vezes você é perseguido e pode ser até morto. Então, não há crescimento da obra de Deus sem sangue, sem suor, sem lágrimas. Homens que choram, que dão sua vida, que gastam a sola do sapato, como dizia o reverendo Roberto Brasileiro, lá no IBEL. Você vai ser obreiro? Eu estudei no IBEL, conheci minha esposa e casei lá. Bênção de Deus. Aprendi a Bíblia e trouxe uma esposa lá no IBEL. Quem quiser, os jovens aí, vou para o IBEL agora para casar. Não, vai para estudar. E aí o reverendo Roberto sempre dizia, você vai ser obreiro? Gaste a sola do sapato. Vai atrás das pessoas, se dedique, entregue folheto, saia do escritório, vai lá e pregue. Dedicação. É assim que a obra de Deus avança. Com a dedicação de toda a igreja. Mas a igreja é muito incentivada e estimulada pela liderança. Então, se a liderança dá o exemplo, é mais fácil para a igreja caminhar, né? Então, Paulo sempre foi essa pessoa disposta, dedicada e compromissada na obra do Senhor. E isso fez com que a obra avançasse no seu tempo também. Não por causa dele, mas porque Jesus, o Senhor dele, estava com ele, capacitando e movendo e usando tudo aquilo para que o evangelho fosse pregado. Para avançar, para a gente terminar, falamos já de duas razões porque a obra de Deus estava avançando no tempo de Paulo. A primeira razão, havia uma forte parceria entre a igreja e o missionário, a igreja de Filipos e Paulo. Havia uma forte dedicação do missionário, da equipe de Paulo, também da igreja, porque estava disposta a abençoá-lo. E, por fim, sem isso a obra não avança. Havia uma forte ação de Deus na vida de Paulo, na vida da igreja. Versículo 6. Paulo diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu, ele estava em Roma, não estava entre os filipenses. Ele tinha plantado a igreja e saiu, mas ele tinha a certeza, a convicção que aquela boa obra que Deus começou pela pregação do evangelho, que quando ele chegou no rio e pregou, e aquela mulher Lídia, ele já percebeu que Deus estava agindo, porque diz o texto que Lucas coloca lá: e Deus abriu o coração de Lídia. Foi Lídia que abriu o coração ou Deus que abriu o coração de Lídia? Já a nossa teologia bíblica é reformada, é Deus que opera a salvação. E quando Paulo pregou lá naquele rio, porque não havia homem suficiente para compor uma sinagoga, então se reuniam no rio, lugar de oração, e Paulo foi lá e pregou, e diz o texto que Deus abriu o coração de Lídia, e ali já começou, aí o pessoal até brinca, né? Foi a primeira presidente da SAF, né? A Lídia. Depois veio aquela jovem que Paulo expulsou o demônio, a primeira presidente da mocidade, e veio o carcereiro, o primeiro presbítero, né?
E aí fundou a igreja lá em Filipos. E quando ele escreveu, ele mandou aos bispos e presbíteros, né? Então a igreja era presbiteriana lá em Filipos. Deus agindo. Porque sem a ação de Deus, sem o agir sobrenatural de Deus na vida do seu povo, dos missionários, nada acontece, querido. A conversão é uma obra sobrenatural, o novo nascimento é obra do Espírito. E se Deus não agir, não há conversões, não há salvação, não há igreja. Não existe, uma igreja não pode nascer sem a ação sobrenatural de Deus. Nós somos crentes reformados, mas nós cremos na ação sobrenatural de Deus. Isso aqui não é ser pentecostal, é ser bíblico. E muitas vezes nós, presbiterianos reformados, desprezamos a ação do Espírito Santo de Deus. E às vezes nem conhecemos a teologia do Espírito Santo de Deus. Com medo de cair numa teologia pentecostal, nós caímos numa teologia saímos de um extremo. Às vezes uma tendência mais pentecostal enfatiza muito a obra do Espírito em detrimento da pessoa do Filho e do Pai. Talvez nós esquecemos, porque qualquer desequilíbrio, qualquer teologia desequilibrada nas pessoas da Trindade, na ação da Trindade, na obra da salvação, porque a salvação é obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai elege, o Filho morre e o Espírito aplica, é uma teologia desequilibrada. E Paulo tinha essa certeza, Deus começou uma boa obra, começou a converter gente aí, a igreja nasceu, eu não estou aí, mas ele vai continuar, a obra da conversão vai continuar pela obra da santificação, e vai ser completada pela glorificação. Então aquelas pessoas que eu treinei aí, esses líderes que eu coloquei, eles vão dar continuidade ao trabalho, porque Deus vai estar agindo. Ele não precisa de mim, eu não preciso estar presente, porque eu não sou a estrela, é Deus que age. Então a igreja pode continuar sem mim, sem o pastor Ismar, sem o preso Marcos, porque a igreja é do Senhor. E ela vai continuar, porque é Deus que vai agir. Assim como Deus capacitou americanos para vir ao Brasil, capacitou brasileiros para ir à Guiné-Bissau, nós estamos treinando uma geração de pastores guineenses. Meu trabalho na Guiné-Bissau principal hoje é formar pastores. Eu sou diretor do maior seminário presbiteriano da Guiné-Bissau. Só tem um. Tem duas salas. Louvado seja Deus. Porque o nosso trabalho é formar pastores nacionais e que nós cremos que Deus vai capacitar. Porque um erro no trabalho missionário muitas vezes é chegar e o missionário concentra tudo nele e não dá oportunidade para os nacionais e não treina os nacionais. Aí ele sai, o ministério acaba, o projeto acaba, a igreja acaba, não tem líderes. E isso não vale somente para o trabalho transcultural, o trabalho numa igreja local. Se o pastor chega, não prepara novos presbíteros, novos diáconos, novos líderes, se o Marcos não preparar uma nova geração de cantores, músicos, ele vai passar. Nós não podemos concentrar a atenção em nós. Se não prepararmos uma nova geração de crianças, adolescentes, a igreja vai ter dificuldades. Porque nós temos no Brasil a questão social, as pessoas vivendo mais, tendo menos filhos, poucas crianças na igreja. Então nós temos uma igreja envelhecendo, temos que trabalhar as novas gerações. E temos que ter líderes para assumir. Não podemos ter uma geração de líderes só com pessoas de cabelo branco. Isso é bom, ter os de cabelo branco, mas temos que mesclar com os mais jovens. Porque os de cabelo branco uma hora vai passar. Porque nós cremos que Deus é que começa e completa a obra. E Ele vai preparar pessoas. E Paulo tinha essa convicção. E é assim que a igreja crescia. Ele chegava na igreja, pregava. Tessalônica ficou 3 semanas. E logo ele já orava e preparava pessoas para deixar lá e continuar e ir para frente. Somente em Coríntios, que ele ficou 1 ano e 6 meses. Em Éfeso 2 anos. E preparou muita gente ali. Mas o normal dele era ficar pouco tempo em cada local. Preparava pessoas e já seguia em frente. Porque ele cria que Deus era que completava a obra, não era ele. Às vezes a gente quer, né? Nossos filhos, eu tenho filho hoje, agora já é jovem. Às vezes a gente quer que ele seja maduro, já seja perfeito, não seja maduro espiritualmente, mas a gente deu trabalho, né, para amadurecer. Às vezes ainda não amadureceu, né? Tem uns crentes velhos que não amadureceu ainda. Por quê? Porque às vezes a gente quer que o nosso filho ou alguém já seja maduro do dia para a noite. Leva tempo. Já quer que ele seja já quase pastor já, né? Com 18 anos. Tem que vigiar o coração, né? Mas a gente tem que confiar que é Deus que faz a obra no coração dos nossos filhos, né? Que agora a gente não pode vigiar, com 18 anos você não pode estar... Eu não posso pôr no carro e trazer para a viagem. Pai, eu não vou. Pai, se vira, faça as suas viagens, que agora eu tenho um compromisso lá com a igreja, eu tenho um compromisso não sei aonde, eu vou visitar a namorada. Eita.
Mas eu creio e tenho que orar que Deus vai fazer a obra, que começou a obra no coração dele, há de completar. Então, irmãos, essa ação de Deus, e nós temos que orar. Deus age quando Ele quer, aonde quer, a hora que quer. Então nós temos que orar. Isso aqui envolve dependência da igreja do Deus soberano. O Deus soberano é o que age e salva. E Deus é soberano na missão, Deus é soberano na salvação. Mas a igreja é responsável na missão, na pregação. Então Paulo entendia isso. Ele cria na soberania de Deus que salvava, que convertia quem ele quisesse. Mas Paulo cria na responsabilidade do homem, de trabalhar, de pregar, de se dedicar. E aí ele fazia o trabalho, crendo que ele era responsável para pregar e que Deus era soberano para salvar quem ele quisesse pela pregação do evangelho. Mas isso é assunto do próximo desafio aí na escola dominical. Tá bom? Para fechar então, irmãos, nós ficamos pensando e admirados quanta coisa aconteceu no tempo de Paulo, quanta coisa ele fez. É claro que ele não fez sozinho, era Deus nele, mas ele tinha uma equipe, ele não trabalhava sozinho. Mas graças a Deus o evangelho avançou muito no seu tempo. E além de outras razões, nós destacamos 3 aqui, haveriam outras, mas as 3 razões porque a obra estava avançando no tempo de Paulo era, primeiro, essa parceria entre a igreja de Filipos, a igreja de Antioquia e outras igrejas como o apóstolo Paulo, parceria de oração financeira, de incentivo, de apoio, de responsabilidade mútuas. Havia também essa dedicação intensa do missionário, do obreiro, da equipe de Paulo e das igrejas que ele plantava. E havia essa ação de Deus operando em Paulo e através de Paulo. E onde ele chegava, Deus agia nele, através dele, e convertia e operava maravilhas. E nós temos que continuar orando. Senhor, continue agindo. Aviva a tua obra no decorrer dos tempos, Senhor. Aviva, Senhor, me dê graça. Eu vou pregar para o meu vizinho. Ele é macumbeiro, é feiticeiro, mas o Senhor preparou o coração dele, me dê coragem. E eu vou lá bater na porta, vou entregar um cada dia Natal, eu vou convidar para o culto. Senhor, me dê graça. Porque se depender de mim, eu sou covarde, eu não vou nem abrir a boca. Mas o Senhor é que dá a palavra, que dá coragem. Então, age em mim e age no coração daquela pessoa que eu vou pregar, que eu vou testemunhar. E assim Deus vai operando. E a minha oração é que essa igreja continue assim, crescendo, sendo uma igreja que de fato se envolva mais com missões, seja parceira de projetos missionários. Aí tem um casal se preparando, que possam apoiá-lo, apoiar outros missionários da PMT, e assim plantar igrejas na cidade de Estância. Essa igreja também tem aí seu histórico de plantação de igrejas aqui na cidade, mas que ela possa continuar plantando novas igrejas na cidade, nos bairros, em outros países, em outros lugares, através de outros missionários, que ela vai ser parceira, para que Deus, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, receba a glória e o evangelho de Cristo seja proclamado em toda a terra. E você e eu tenhamos a alegria, o privilégio de participar dessa grande missão de Deus, que é a salvação do seu povo, através de Cristo, por meio da pregação do evangelho, e nós teremos a bênção de participar dessa grande obra de Deus, em nós e através de nós. Vamos orar? E aí você diga, Senhor, eis-me aqui. Estamos aqui, queremos, Senhor, participar da tua missão. Usa a nossa vida. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa igreja, pelo que o Senhor tem feito nela e através dela, que de fato, ó Deus, a exemplo da igreja de Filipos, possa ser uma igreja missionária, uma igreja parceira de missionários, uma igreja, Pai, que de fato participe com alegria e com gratidão da obra do Senhor nesse mundo, que é a pregação do evangelho até os confins da terra. Move, Senhor, seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, seus membros, ó Deus, e que ela possa ser conhecida como uma igreja, ó Deus, plantadora de igrejas nessa região, no Brasil e no mundo. Continue conosco nesse dia, que é o dia do Senhor, que possamos continuar dando a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.